Bom dia, gente amada de Deus, da Igreja Batista de Edificar. Muito bom poder estar mais uma vez com os irmãos. Nós estivemos quinta-feira passada com os irmãos e agora nós estamos mais uma vez aí nessa quinta-feira, às 8 horas em ponto. Hoje eu consegui começar às 8 horas. Semana passada eu tive uns contratempos aí com respeito ao Instagram, que não estava me permitindo acessar o Instagram da igreja, mas hoje já foi tudo tranquilo, o pessoal já está chegando aí. Quem está aqui é o pastor Eurípides Mendes, Fabiana, Gerlan, Edmilson, M. Sampaio. Deixa eu colocar aqui o título da ministração, tá? Nós vamos falar hoje sobre a identidade da igreja, a identidade da igreja. Semana passada nós falamos sobre o chamado da igreja. Bênção de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a identidade da igreja, tá bom? Eu estou escrevendo aqui para deixar aqui fixo. Espero que dê certo. Tempos atrás eu fui fazer isso e travou o Instagram, eu tive que começar de novo. A identidade da igreja, tá aí, ó. Coloquei o título, vamos ver se vai fixar. Fixar título. Ó, deu certo, muito bom. A identidade da igreja, pastor Eurípides Mendes. O pessoal tá chegando aí. A Silvia, a Kleber, Evelyn. O pessoal tá chegando aí. Meus irmãos, mande convite para outras pessoas, tá? Mande convite para outras pessoas. Você que conhece os seus irmãos aí, conhece quem gosta de estudar sobre vida de igreja, manda convite aí para os irmãos. Se você estiver me ouvindo aí bem, estiver com áudio bom, com uma transmissão boa, me dá um ok aí, só para eu saber que você está recebendo aí uma boa transmissão. Hoje eu coloquei na vertical, porque semana passada eu pensei que algumas igrejas pedem para eu fazer na horizontal, né? Mas os irmãos, depois eu fui ver as fotos, os irmãos realmente estavam me assistindo atravessado, né? Na vertical, nas televisões. Mas hoje a gente colocou na horizontal. Semana passada a gente estava na horizontal. Hoje a gente colocou aí na vertical. Amém? Maravilha, pastor Júlio já entrou aí, muito bom. Espero o ano que vem a gente possa estar presencialmente. Opa, deixa eu colocar de novo aqui. Espero o ano que vem a gente esteja presencialmente. A gente não tenha nenhum imprevisto, né? E que a gente possa estar aí presencialmente. Amém? Vamos orar, queridos. São 8 horas e 4 minutos. Nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Quero mais uma vez agradecer à Igreja Batista Edificar. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de poder ministrar. Amém? Obrigado mesmo, obrigado pelo pastor Júlio, pela confiança de poder ministrar a vida dos irmãos aí. Os irmãos já estão entrando. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado pela tua vontade. Nós queremos conhecer a tua vontade. Queremos viver a tua vontade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas limitações. Libera mesmo aquela palavra que nos cura, que nos transforma, que nos edifica, que nos coloca naquele lugar assim de dependência do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua boa mão, pela tua boa palavra ao nosso coração. Por Jesus que oramos, amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Já tem um número bom aí. Hoje nós vamos falar, amados, sobre a identidade da igreja, né? Semana passada nós falamos, eu vou dar uma repassada naquilo que eu acho que foi o ponto principal que eu
quis trabalhar com vocês a respeito do chamado da igreja. E se você lembrar comigo, o foco que eu trabalhei do chamado da igreja, o chamado da igreja é o outro. O chamado da igreja não é ela mesma. O chamado da igreja não é orbitar em volta dela mesma. E qual é a maneira que nós, sem percebermos, nós começamos a orbitar em volta de nós mesmos? Quando a gente fica focando apenas o nosso culto a Deus. A gente acha que aquela reunião onde todo mundo se encontra 2 vezes, algumas 1 vez na semana, 2 vezes na semana, a gente acha que isso é o propósito de Deus e o chamado da igreja. Apenas uma reunião. Prestar um culto, que eu falei semana passada, prestar um culto, levantar um altar, reconhecer um Deus, dar oferendas para esse Deus, qualquer cultura faz isso. Percebe? Qualquer cultura faz isso. Qualquer lugar que você vá no planeta Terra, você vai encontrar um povo tribal. Não estou falando nem uma sociedade civilizada, mas você pode encontrar uma tribo no meio da África, uma tribo no meio do Brasil, de índios, e você vai encontrar naquele grupo, em qualquer grupo que você vá, você vai encontrar um Deus, um culto e uma oferenda. Ofertas. Então, cultuar a Deus, oferecer ofertas a Deus, isso não é a expressão máxima da igreja. Isso é importante, faz parte da vida da igreja. Prestar cultos, o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus, isso faz parte, né? Mas é importante você entender que essa não foi a proposta de Jesus Cristo. Jesus nunca instituiu um culto. Você já parou para pensar que Jesus nunca instituiu um culto? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não deixou nenhuma ordem à igreja, de que a igreja, nenhuma ordem, nenhuma instrução de como prestar um culto a Deus. Por que Jesus não fez isso? Porque nenhum ser humano na face da terra tem dificuldades de prestar cultos. Mas existe algo muito mais profundo como igreja que nós podemos fazer. Muito mais do que nos reunir apenas, muito mais do que cantar música para Deus. O chamado da igreja vai muito mais do que cantar música e prestar cultos. O nosso chamado como igreja é expressar valores, princípios. Se você for prestar atenção, praticamente tudo que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério foi comunicar virtudes. Jesus, ele comunicou virtudes naquilo que ele fazia. Jesus comunicou virtude, valores. Virtude, amado, fala de valores. Virtude fala de graça. Virtude fala daquilo que Deus manifesta através da sua vida. Tudo que Jesus fez ao falar, ao pregar, ao orar, ao ministrar, a cuidar de pessoas, foi transmitir virtude. E curiosamente falando, Jesus nunca instituiu um culto. Volto a dizer, é muito bom prestar cultos, faz parte da vida da igreja nós nos reunirmos para cantarmos e celebrarmos e darmos ofertas para Deus. Mas você pode estar fazendo tudo isso sem, no entanto, nunca estar realmente prestando um culto a Deus. E você pode sim prestar culto a Deus, mas entendendo que esse culto tem que traduzir na maneira como você cuida das pessoas, na maneira como você vai na direção do outro. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: mas vós sois geração eleita. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha só o que Deus chama o seu povo, um sacerdócio real.
O sacerdócio, amado, é aquele que estava diante de Deus e dos homens. O sacerdote representava literalmente, presta atenção. O profeta representa Deus. Toda vez quando um profeta vinha até o povo, o profeta trazia uma palavra de Deus. O profeta ele trazia a direção de Deus, a palavra de Deus. O sacerdote não era a representação de Deus ao homem, é a representação, presta atenção. O profeta é aquele que vem, é a representação de Deus ao homem. O sacerdote é a representação do homem diante de Deus. É um homem que representa toda a humanidade, todo um grupo. Por que o homem é o sacerdote da sua casa? Porque ele representa a sua família. Por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque ele representa toda a humanidade. O profeta representa Deus. O sacerdócio representa a humanidade. Então, diante de Deus, nós somos representantes de toda a humanidade. A igreja é o sacerdócio real, a nação santa. Não existe mais um povo aonde Deus escolheu na terra. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o único Senhor, ele se torna imediatamente Israel de Deus. Não existe um povo separado para Deus, uma nação no sentido de, igual houve no Velho Testamento. No Velho Testamento, o povo separado de Deus era o povo judeu. Em Cristo Jesus não existe uma nação separada. Um povo, não são os brasileiros que são representantes de Deus, não é o povo judeu que é representante de Deus, não é o povo egípcio, não são os americanos que são representantes de Deus. Quem representa Deus é aqueles que estão unidos ao corpo de Cristo, é aqueles que fizeram parte, que fazem parte do corpo de Cristo. Esse povo é nação santa, esse povo é povo escolhido por Deus, povo adquirido. E para que esse povo que é sacerdote, para que esse povo que é nação santa, para que esse povo que é um povo adquirido? Eles foram adquiridos, eles foram comprados, eles são uma nação santa, um sacerdócio, para quê? Para anunciar virtudes. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei como é que é você ouvir isso, ler isso. Para anunciar virtudes. Nós temos que comunicar virtudes. O único objetivo, o único chamado da igreja é expressar virtudes às pessoas. O mundo tem que olhar para a igreja e ver virtude de Deus. O mundo tem que olhar para a igreja e ver valores. Virtudes falam de valores, falam de princípios, falam de coerência. Falam de andar de modo digno, como é o texto que eu li com vocês semana passada. Nós temos que anunciar valores. Se tudo que nós fazemos como igreja não comunicar virtudes, não comunicar valores, você não entendeu para que Deus te chamou das trevas para a luz. E infelizmente a gente acaba se perdendo no meio daquilo que a gente só sabe fazer como igreja, como eu disse, que é reunir, cantar música e ouvir pregação. Isso é um pouco daquilo que a igreja pode fazer, mas não é a essência daquilo que a igreja pode ser. Por isso que quando começaram a proibir a igreja se reunir, qual sempre foi a minha palavra? Falei, meus irmãos, desde quando proibir os crentes de reunir numa sala impede que eles comunicam valores? Amado, desde quando proibir que a igreja se reúna? Amado, pode se levantar qualquer reino desse mundo, qualquer imperador, qualquer rei, qualquer presidente, qualquer instituição, qualquer governo, qualquer poder, proibindo a igreja se reunir. Ela tá proibida de reunir, mas não impedida de comunicar virtudes. Nós podemos comunicar virtudes. Fato é que a igreja a maior igreja do planeta Terra é a igreja da China, onde é proibido a igreja se reunir, a não ser segundo os parâmetros que o Estado
que o Estado determina lá, aquela nação disfarçada, mas ela é sim comunista, né? A China tem uma proposta econômica, falhou o nome aqui, de venda, né, de mercado, eu esqueci o nome, mas um governo ditador, um governo comunista. E a igreja lá, ela é uma igreja impedida na sua reunião, mas é a maior igreja do mundo. Então, por quê? Porque ninguém genuinamente convertido está impedido de comunicar virtudes. Você pode comunicar virtude dentro de um presídio, você pode comunicar virtude na cama, no leito de morte, você pode comunicar virtude no último momento da sua vida. Um cristão nunca está impedido de comunicar virtudes. Um cristão obrigado, Adriano, capitalista, isso. A China, ela tem uma economia capitalista, mas um governo ditador, um governo comunista. Querido, a igreja nunca está impedida de comunicar virtude. E, infelizmente, como igreja, como eu disse na aula passada, na ministração passada, a única expressão que nós conseguimos traduzir na sociedade, a maioria esmagadora das igrejas orbitam apenas em volta de cultos e cultos, e reuniões e reuniões e reuniões. São milhões de milhões investidos em culto, em reunião, e não há uma comunicação para fora. Até porque o nome da igreja, o significado da palavra igreja é chamados para onde? Para fora. A nossa verdadeira vida de igreja é aquilo que a gente produz na sociedade e não aquilo que a gente produz em quatro paredes. É importante? Claro que é. Temos que reunir? É óbvio que temos. Mas isso não é a expressão e a essência da igreja. Quando a gente olha, se você perguntar para mim, Eurípides, tem um texto na Bíblia que a gente pode ilustrar a respeito daquilo que você está falando. Eu vou ter um texto que eu queria ler com você, mas eu só queria voltar a repetir o texto que nós lemos de 1 Pedro 2,9, que diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê, amado? Por que esse povo é adquirido? Ele foi adquirido, comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês anuncieis as virtudes, os valores, a maneira como nós criamos os nossos filhos. Tem que comunicar virtude para a sociedade. A maneira como nós administramos as nossas finanças tem que comunicar virtude para a sociedade. A maneira como os maridos cuidam das suas esposas tem que comunicar virtudes. Deixa eu usar um exemplo para vocês. Quando Paulo fala que os homens que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse princípio de submissão, é um princípio apenas no Novo Testamento ou é uma lei, um princípio também no Velho Testamento? Você há de concordar comigo que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento você vai encontrar esse princípio da submissão. Submissão é um princípio tanto no Velho, tanto na lei, quanto no Novo Testamento. Então, quando uma mulher é submissa a um homem, ela não está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que a lei disse que ela deveria fazer. Isso não há nada de novo no Evangelho de Cristo. Agora, o que é novo no Evangelho de Cristo? Quando um judeu, imagine Paulo falando sobre submissão para um judeu. Imagine Paulo falando de submissão para um judeu. Imagine Paulo pregando, os apóstolos, pregando sobre submissão para uma mulher judia. Amado, ao ouvir isso, uma mulher ao ouvir falar sobre submissão, um homem na época de Paulo, de Jesus Cristo, ouvindo falar sobre submissão, não havia nada de novidade nisso, nenhuma novidade. Mas no exato momento em que Paulo disse, Gálatas 5, maridos, amai as vossas esposas. Gálatas não, Efésios 5. Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja.
Maridos, amem. Aquele que não cuida, aquele que não ama a sua esposa, ele não está cumprindo aquilo que Cristo fez, ele não está imitando aquilo que Cristo fez pela igreja. Então presta atenção, não há nada de novo, de novidade em uma mulher judia, um homem judeu ouvir sobre submissão. Porque um homem judeu, quando ele ouvia a lei falar que a mulher tinha que ser submissa, esse homem se envaidecia, porque afinal de contas ele era o privilegiado na história. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isso é bíblico, tanto no Velho quanto no Novo. Um homem judeu, ao ouvir isso, com certeza ele poderia se envaidecer. Porque, afinal de contas, agora você tem que ser submissa a mim. Ainda mais agora que você é crente. Mas na hora que aquele homem que conhecia a lei ouvia Paulo dizer: maridos, vocês devem dar a vida pela esposa de vocês. Isso que eu estou falando a respeito de virtudes. Amado, não há nada de novo fazer o que todo mundo faz, um católico, um espírita, um budista, todo mundo reúne e apresenta oferendas. Não tem diferença disso. Agora, qual que é a diferença? É quando aquilo que nós estamos fazendo está indo muito mais além de culto, está indo muito mais além de 10%, está indo muito mais além de músicas cantadas, está indo muito mais além de ouvir a Bíblia naquele momento das 7 às 9 da noite. Eu tenho que comunicar virtude em toda a minha vida. Então, vida de igreja é quando você entende que você precisa comunicar essa virtude. Eu queria ler com você. Você está me entendendo, meu irmão? Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? Por isso eu gostaria de ler um texto que eu particularmente acho ele extremamente importante para a gente conseguir separar essa questão, para a gente conseguir ilustrar bem essa questão do culto e da virtude comunicada na vida, que é o nosso verdadeiro culto, que é o nosso verdadeiro culto. O culto racional é aquele culto que você presta na vida. Sua vida é um culto a Deus. Eu fico pensando assim, como é que alguém pode acreditar que fica sem orar? Mas se eu ficar sem orar, é como se eu nunca mais falasse com Deus. Se eu ficasse sem estar na presença de Deus, é como se eu nunca existisse. Atos diz que nele movemos, nele existimos. Como é que alguém existe fora de Deus? Não existe. A nossa vida só existe por conta de Deus. Atos 4:20. Abra comigo, desculpe. Abra comigo aí em João 4:20. João 4:20. João 4:20. João 4:20. Olha só o que é essa mulher. Essa mulher aqui, amado, ela representa tudo que há de religiosidade, de depressão, de crise existencial que um ser humano pode viver. Que mulher é essa? É essa mulher do poço. A mulher do poço, ela é, sem sombra de dúvida, no Novo Testamento, o maior exemplo do que é uma pessoa em crise relacional, em crise religiosa, em crise de depressão. Ela vive tudo aquilo que um ser humano viveria e vive confusa na sua vida pessoal e na religião. Olha só o que ela fala no verso 20. João 4, verso 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que eu devo adorar. Isso aqui é a primeira desigrejada da Bíblia. A mulher do poço é a primeira desigrejada da Bíblia, porque ela não sabia onde ela adorava. Havia uma briga, havia uma confusão, havia uma divisão entre judeus e samaritanos. E ela acabou se perdendo no meio de tudo isso. Ela acabou sem ter referência. Ela acabou achando que a única forma de cultuar a Deus é ter um lugar.
que sem esse lugar não há capacidade de viver a adoração a Deus. E o grande segredo do cristianismo, põe isso na sua cabeça. Todas as religiões da Bíblia têm um lugar, tem uma pessoa, tem elementos, não há lugar. O cristianismo não apresenta esse lugar. A proposta de Cristo nunca foi o lugar da adoração. A proposta de Cristo nunca foi uma pessoa humana como referência de devoção. A proposta de Cristo sempre foi o coração do homem. O coração do homem é o altar de Deus. O ser humano é o templo de Deus. Ele não habita mais em templos construídos por homens. Ele habita no nosso coração. E quando nós entendemos isso, a maneira como nós nos reunimos localmente, isso se torna apenas um detalhe diante da grandeza daquilo que você já vive em Deus. Quando você entende que o seu coração é o altar, que o altar que Deus derrama o sacrifício de Jesus Cristo na sua conversão é o seu coração. Jesus declarou com essa pergunta dessa mulher: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Ai, meu Deus. Jesus falou isso, olha só, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte. Não tem mais um monte, amado. Um banheiro se torna a habitação de Deus. Um banheiro, um banco de uma praça, sabe? Debaixo de uma ponte pode se tornar lugar de habitação de Deus. Deus habita no coração do ser humano hoje, amado. E ele fala, olha, está próxima a hora. E no verso 23 ele fala, no entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou essa hora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Qual que é o adorador que o Pai procura? É o adorador, é o cristão que rompeu com o lugar. Ele entende que a vida da igreja é toda a sua vida. Onde não há secular e não há sagrado. Seu trabalho não é secular. Sua profissão não é secular. Sua família não é uma vida secular. Toda a sua vida é uma adoração ao Criador. Jesus disse, está chegando a hora, e já chegou, de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A vida dele é uma adoração, a profissão dele. Não existe a vocação pastoral, a vocação de líder. Amado, todos nós temos uma vocação de sacerdote. Tudo bem que Deus chama algumas pessoas específicas, mas não tem diferença de mim que sou pastor de você que é advogado. Não existe diferença entre mim que sou missionário e de você que é uma enfermeira. Você é um adorador em espírito em todo lugar. Não há lugar. O próprio Jesus diz, quando alguém falar assim, olha, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não sigais, porque o reino de Deus está dentro de você, dentro do seu coração. E quando a gente se reúne, amado, como igreja, naquele salão, é mais para celebrar uma vida que a gente já teve. Uma vida que a gente já teve. São estes, amados, os adoradores que o Pai propõe. E é interessante que aquela mulher, ela vive uma crise, né? Se você volta um pouco, nós lemos aí no 10, no 20, né? Mas se você ir lá para o 10, você vai ver algo maravilhoso que Jesus fala para essa mulher. Essa mulher tem crises, existenciais, crises relacionais. Essa mulher teve 5 maridos e agora o 6º marido não era dela. Essa mulher não sabe o lugar que ela adora. Mas Jesus fala algo interessante para ela.
ela fala assim, Jesus fala assim, se você soubesse o que Deus já viabilizou para você, o que Deus já disponibilizou para você. Existe algo que Deus já disponibilizou para a vida daquela pessoa que conheceu o genuíno evangelho. O que é a proposta de Cristo Jesus? Veja só em João 4,10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado a água da vida. Se você soubesse o que Deus tem para você, se você soubesse o que já foi viabilizado para você, se você soubesse, se você soubesse, se eu e você já soubéssemos o que Deus já viabilizou para nós. E esse encontro, amado, que transforma essa mulher, esse encontro fora das quatro paredes, num lugar onde aparentemente nunca poderia acontecer ali uma conversão, Jesus tem um encontro real com essa mulher. E ele fala desse dom que Deus já disponibilizou para ela. Interessante, né? Quando você olha a história geral desse encontro que Jesus tem com essa mulher, porque por outro lado, amado, a igreja ela não é um lugar onde as pessoas se reúnem. Não é um lugar. A igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem. A igreja não é um lugar de reunião. Quando você vai naquele lugar, quando você vai ali cantar, quando você vai prestar culto, aquilo ali não é um lugar de reunião. Quem reúne é o Rotary. Quem reúne é a maçonaria. Quem reúne, amado, é o, sei lá, amado. Sabe, são as associações, as organizações humanas que se reúnem. Nós não nos reunimos, nós nos encontramos uns com os outros. Encontros. Quando você vai passar um final de semana com a sua família, você reúne com a sua família ou você encontra a sua família? Você encontra, mano. Muito pelo contrário, quando você vai falar assim para sua família, nós estamos precisando de reunir, é para quê? Para resolver problema. A igreja não é um lugar de reunião, a igreja é um lugar de encontro. É o irmão encontrando o outro irmão. É a família se encontrando. Nós somos família, gente. Nós somos família. Nós temos valores. Nós não somos uma organização. Nós não somos uma instituição. Nós somos uma grande família em volta da mesa com o Pai. O nosso Pai preparou uma mesa para nós. O nosso irmão Jesus preparou uma mesa para nós. E a gente está diante do Pai, em volta dessa mesa, desfrutando da nossa comunhão. Somos irmãos em Cristo e nos reunimos em volta da mesa do nosso Pai. Interessante, né? Interessante. Quando você lê lá nesse texto de João 4, você volta mais um pouco. A gente tá pregando de trás para frente. Quando você lê o texto, a gente leu 20, pulou para o 10, agora está no 8. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha só, aqueles discípulos, e aí vamos imaginar aí no mínimo 12, né? Poderia ser mais discípulo, mas aqui vamos pensar em 12, mas talvez podia ser 30, 40. A Bíblia fala que os discípulos tinham ido à cidade, fazer o quê, meu irmão? Comprar comida. Foi comprar coisa para encher o ventre deles. Mas é interessante, amado. Agora vai lá para o 28. Eu só queria deixar essa informação para você, que os discípulos tinham ido à cidade. A cidade, qual cidade? A cidade dessa mulher. A cidade da mulher samaritana. Os discípulos tinham ido à cidade da mulher samaritana comprar comida. Mas agora vai para o 28, João 4, 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, verso 29, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Amado, vou falar uma coisa para você. Essa mulher aqui, meu irmão,
é a missionária com a pregação mais difícil que a igreja já conheceu. Porque essa mulher nessa cidade passou a vida toda ouvindo, a cidade inteira, passou a vida toda, essa mulher falou assim, gente, eu achei um homem na minha vida. Esse homem agora vai mudar minha vida. Aí Deus foi o primeiro homem. Aí um dia a cidade viu ela com outro homem. Um dia essa cidade viu ela com outro homem. Um dia essa cidade viu essa mulher no sexto homem. Essa mulher gostava de homem demais. Ó. Mas olha só no verso de 9. Venham ver um homem que me diz tudo que eu tenho feito. Olha que interessante, amor. Essa mulher passou a vida toda falando que viu homem. E agora ela chegou para aquela cidade falando, gente, vocês não vão acreditar que eu encontrei um homem. Era como se a cidade falasse assim, meu Deus, de novo. Ela estava com 6 homens, agora está com 7. É o 7º homem. Agora, olha só o que diz o verso 29. Será que ele não é o Cristo? Agora olha o 30. Então, saíram todos da cidade e foram para onde Cristo estava. Amados discípulos, voltaram para Jesus com comida, com o ventre, com os desejos dele. Aquela mulher voltou com uma cidade inteira. Aquela mulher não tinha teologia, Jesus não fez um discipulado de 1 mês com ela. Nada contra, meu Deus, é muito importante. Aquela mulher, amado, ela só teve um encontro real com Jesus. Aquela mulher comunicou virtude. Pela primeira vez, amado, aquela cidade viu naquela mulher um encontro real. Alguma coisa mudou na vida daquela mulher. E quando aquela mulher chega para aquela cidade, aquele povo quer experimentar aquilo. Venham ver um homem. Venham ver um homem. E a Bíblia fala que todos foram de encontro a Jesus. Os discípulos não fizeram isso. E aquela mulher fez. Os discípulos não trouxeram pessoas para Jesus. E aquela mulher trouxe. Você está vendo, amado? Isso é a nossa identidade. Nossa identidade como igreja, amado, é trazer pessoas para Cristo. É reunir a nossa família. Você sabe o que é evangelizar? Evangelizar é buscar os nossos irmãos. É ir atrás dos irmãos que não estão na mesa com o Pai. Mas qual tem sido a motivação das nossas reuniões? Qual tem sido? O que pulsa no seu coração? Trazer comida? Encher sua barriga? Será que muitas vezes a gente não está indo para a nossa igreja apenas para satisfazer nossa barriga, para satisfazer nossa fome, para satisfazer nosso ventre? Ou será que a gente está indo para a igreja levar gente para Jesus? Eu tenho que levar. Você sabe como é que era a conversão ali na época de Jesus Cristo? Sabe como é que é o evangelho comunicado em virtudes? Porque o evangelho, amado, ele é pregado em testemunho. Em testemunho. E o evangelho será pregado como testemunho a todas as nações. Como testemunho. Não é só como mensagem, isso não é só como pregação, é como testemunho. Esse evangelho é um testemunho. Aquela mulher comunicou testemunho, virtudes. Aquela mulher comunicou virtude para a cidade dela. Como é que acontecia uma conversão? Sabe como é que acontecia? Imagina um escravo. Imagina um escravo, em cima daquilo que a gente vê nos filmes. Não sei se você sabe, escravo no povo judeu tinha muito a ver com dívida. Você ficava devendo para uma família e a forma de pagar essa dívida era trabalhando como escravo. Às vezes era uma sentença de 50 anos. E é interessante que no jubileu esse escravo tinha que ser salvo, mas isso é outra coisa. Mas o escravo tinha o seu senhor. E aí aquele escravo, amado, ele era fujão, aquele escravo era rebelde, aquele escravo era insubmisso, o senhor tinha até que açoitá-lo, aquele escravo era infiel, aquele escravo não era confiável. Aí um dia, aquele escravo fazendo compras para o seu senhor numa feira, ele encontra um cristão.
e que fala dos valores, das virtudes do reino de Deus, que transforma caráter de homem, que transforma caráter de mulher, que transforma as relações com os nossos filhos, que transforma a relação com as nossas esposas. O Evangelho, amado, transforma os valores. O Evangelho muda a nossa maneira de enxergar a vida. Igreja é a reunião de pessoas com valores transformados, com princípios, por isso que é metanoia. Conversão não é mudança de comportamento, amado. Mudar comportamento um budista muda, mudar comportamento qualquer religioso muda, mas a mente transformada é diferente. Aquele escravo encontrava aquele cristão genuíno ali naquela feira, que começava a conversar com ele e que falava do reino de Deus, que falava dos valores do reino de Deus e que convidava ele para um lugar, para uma janta, para um almoço, para uma ceia, para um partir do pão. Você não quer comer lá na minha casa? Porque quando falava de reunião, quando falava de culto, era templo. É ir lá no templo. Mas quando falar de cristianismo, é convidar para sentar à mesa. Você não quer ir comer com a gente? Ele fala, eu vou falar com o meu Senhor. Aí lá, com muito jeito, chegava, olha, eu posso ir comer na casa de uma pessoa que eu conheci? E o Senhor liberava ele. Chegando lá, era reunião, entre aspas, de uma família diferente, onde aquele escravo se sentia aceito, onde aquele escravo se sentia parte de uma família, onde aquele escravo que era açoitado, onde aquele escravo que era muitas vezes humilhado, se sentia parte de uma família. Querido, a igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é uma família. A identidade da igreja não é um exército. A identidade da igreja não é um lugar de pessoas que estão ali para brigar com o mundo, para defender partidos, ideologias. A igreja é uma família. O chamado é o outro. A identidade é família. O chamado é o outro. O nosso chamado é para o outro, é para fora. A nossa identidade é de família. Nós não temos outra identidade a não ser de família. A igreja é uma grande família. E aquele escravo é tocado pelo Evangelho. E ele encontra Jesus na vida das pessoas. Você sabe o que é igreja? Igreja é onde você vai numa reunião para encontrar Jesus no outro. É num lugar onde as pessoas se reúnem para encontrar Cristo na vida do outro. E eles ouvem o Evangelho. Aquele escravo ouviu o Evangelho e o amor de Deus entrou. E ele se tornou habitação, ele foi batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou na vida dele. E aquilo produziu uma alegria, uma paz que não se explica, uma alegria que não se explica, uma plenitude. Ele é cheio do amor de Deus. E ele volta para o Senhor dele de uma forma como ele nunca voltou. E ele começa a fazer tudo com alegria. Ele começa a fazer tudo porque ele entendeu que ele não está fazendo para o Senhor, ele não está fazendo apenas para o Senhor, ele está fazendo para Deus. É o Espírito Santo que começa a ensiná-lo todas as coisas. É o Espírito Santo que começa a falar assim, olha, agora faça isso. Você precisa comunicar virtude. Você tem que ser o melhor servo. Você tem que amar o seu Senhor. Você tem que fazer como se fosse o Senhor. E aquele Senhor começa a ver que aquele servo foi transformado. Ele fala assim para ele, vem cá, você está diferente, o que aconteceu? Eu falei, não, foi um almoço que eu participei. Foi um lugar que eu fui comer um pão, fui sentar numa mesa com uma família e aquilo transformou minha vida. Você não quer ir lá? E aquele senhor aceita. E o senhor dele vai na reunião da igreja, vai no encontro da igreja. Chegando lá, o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo vem fazer morada nele.
e ele recebe a Cristo como Senhor da vida dele. E ele é transformado. E ele olha para o servo dele e descobre que o servo dele é irmão dele. E que agora eles são da mesma família. E aí o evangelho de Jesus entrou naquela casa. E aquele senhor começa a tratar aquele servo como irmão. E aquele senhor começa a tratar aquele servo como família. E o servo começa a respeitar aquele servo, aquele senhor, porque é o irmão dele. Nós estamos falando de família, gente. Nós não estamos falando de denominação. Nós não estamos falando de apenas... Será que vida de igreja, será que a leitura da igreja é apenas as nossas doutrinas? Ou nós somos uma grande família? E aí aquele senhor, um dia chama um outro senhor para jantar na casa dele. E aquele senhor vê ele tratar o servo como se fosse da família. E permite que o servo até sente na mesa. Aí ele fala assim, vem cá, mas não estou entendendo, aqui os seus servos sentam na mesa? Ele fala, não, é porque ele é meu irmão. Eu falei, como assim, seu irmão? Não, é o seguinte, eu queria chamar você para comer uma janta comigo. Encontrar um pessoal que parte um pão e leva aquele outro senhor. E ali o evangelho começa a entrar na sociedade, a partir de pessoas que se encontram como família, que muda as relações, que muda a maneira de tratar um ao outro. É isso que é vida de igreja. Vida de igreja é a transformação das nossas relações. Então, já que eu falei aos irmãos que o único culto que Jesus ensinou, que Jesus não ensinou um culto, que foi o único culto que ele ensinou. Qual foi o único culto? Qual foi a única reunião? Qual foi o único encontro que Jesus ensinou? Jesus, amado, está à beira da morte. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai ser crucificado. E ele marca a última reunião, né? Vamos usar esse nome. Ele marca o último encontro. Ele marca o último momento onde eles vão se reunir como família. Olha só em Mateus 26, 18. Se você puder abrir aí, ou apenas me ouvir, Mateus 26, 18. Mateus 26, 18. E ele, Cristo, os instruiu que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Escute. Amado, eu fico imaginando assim, se fosse nós, sabe? Se a gente tivesse assim, na hora de ir embora, na hora de ir para o céu, sabe? Na hora de morar com Deus, a gente soubesse o dia que a gente fosse para a glória. Sabe o que a gente ia fazer? A gente ia marcar uma reunião, um culto de poder, sabe? Você acha? Imagine Jesus igual nós, assim. Ele ia marcar um cultão, assim, aquele culto com poder, com milagre, sabe? Aquele culto, assim, que ninguém ia ter dúvida que ele é Deus, ninguém ia ter dúvida que ele é o Filho de Deus, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Esplendorosa, com um jogo de luz, e aquele culto com todo mundo reunido. Jesus ia convocar, assim, uns 50 mil anjos para cantar e tocar trombeta, sabe? Uns outros 20 mil anjos para bater as asas dele, assim, para fazer um ventão grande. Depois ia pegar, assim, uns anjos também, assim, mandar eles pegar uns capeta lá no inferno, assim, e pegar aqueles capeta pelo chifre, assim, arrastando aquilo na rua. Aquilo ia impressionar todo mundo ia ficar doido, todo mundo ia falar, não tem como, ele é Deus mesmo. Ele é Deus. Olha só a reunião que ele marcou. Ele chamou todo mundo, ele chamou todos os homens, ele chamou todo mundo para mostrar que ele é Deus. Não, Jesus marcou uma reunião. Jesus marcou uma janta. Posso falar uma coisa para você? Quando Jesus marcou um culto, o culto que ele marcou, a única forma de culto que Jesus marcou foi uma mesa, sentado com seus amigos, para partir o pão. Queridos, se tudo que a gente faz não começa através de uma mesa, onde as pessoas estão viabilizando umas às outras, alimentando umas às outras,
Igreja não começa a partir de demanda. Igreja não A expressão da igreja não é uma demanda. A expressão da igreja não é você prega, você adora, você ministra. A expressão máxima da igreja é todo mundo sentado numa mesa, repartindo o pão um com o outro. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. E o Paulo diz: você sabe por que tem muita gente doente? Você sabe por que tem muita gente fraca e até morrendo no meio de vocês? Porque vocês não sabem a essência do que é partir o pão um com o outro. Eu pergunto para você, aquele pão que a gente parte ali na hora da ceia, aquilo representa quem? Com certeza a maioria vai falar: Cristo. Não, não é Cristo. Isso é uma meia resposta. Aquele pão representa o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Eu e você. Eu e você somos o corpo de Cristo. Ora, meu irmão, se eu e você somos o corpo de Cristo, aquele pão representa eu e você. E o que significa aquele pão? Significa que o corpo de Cristo é o alimento para a vida um do outro. Quando você partir o pão, você deveria pegar o pão para o seu irmão e falar: meu irmão, esse pão aqui representa a minha vida e o que depender de mim eu quero ser alimento para você. Meus irmãos, se as nossas reuniões não traduzem mesa é conhecer. Você pode entrar num culto, cantar para Deus e ir embora sem ninguém te ver, mas não tem como ninguém te ver se você estiver sentado numa mesa, todo mundo te enxerga. A mesa fala da comunhão dos irmãos. A mesa fala de como nós partimos a nossa vida. A essência da igreja é a gente ser alimento na vida do outro. Não tem como existir testemunho. 1 João 5,7 fala: porque 3 são os que dão testemunhos do céu. Olha o que 1 João 5,7 fala: porque os 3 é que dão testemunho no céu: o Pai, Cristo, que é a palavra, e o Espírito Santo. Então significa que não há testemunho se não for na pluralidade. Não há testemunho no um, não há testemunho no indivíduo, só há testemunho no 3. Só há testemunho no 3, não há testemunho no 1. Ninguém testemunha de Deus com seu testemunho. Eu vou repetir isso. Ninguém pode testemunhar de Deus com o seu testemunho. Só há testemunho quando eu testemunho do meu irmão, quando eu testemunho do meu irmão. Se eu não testemunho no plural, não há testemunho, de modo que não há testemunho no singular, só há testemunho no plural. Porque 3 são os que testificam nos céus. 3, não é 1, são 3. E não é 3. Não é 1 mais 1 mais 1. É 1 que multiplica por 1 que multiplica por 1. Quanto que é 1 multiplicado por 1? 1. Por 1, 1. Então, qual é a única soma de Deus? A única soma de Deus é a multiplicação. Porque 1 multiplicado por 1 é 1 que multiplicado por 1. A unidade. Vários multiplicado por 1 mesmo. Não sei se você entendeu minha viagem. Então, preste atenção. O único ser que poderia ser ele mesmo, só ele, só um, escolheu ser 3, escolheu manifestar a sua pluralidade, escolheu manifestar a sua pluralidade. Isso significa que Deus optou por uma forma plural para expressar ele mesmo. De modo que ele é um multiplicado, expressado na Trindade. A expressão de Deus é a Trindade e não ele mesmo. Deus não expressa nele, Deus expressa nos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus optou por uma forma plural. Para expressar ele mesmo, ele expressou isso pluralmente. Isso significa que não há expressão no indivíduo, a expressão só há na pluralidade. O Eurípides não testemunha de Deus. Eu vou explicar isso melhor. O Eurípides, não tem como o Eurípides testemunhar, presta atenção, não tem como o Eurípides dar testemunho de Deus só ele mesmo. O Eurípides só pode testemunhar a partir do 3, do 5, do 6. É quando ele está com seu irmão. Com seu irmão.
Isso significa, amado, a nossa identidade só encontra, a identidade da igreja só encontra propósito, sentido na pluralidade, nas relações e não na individualidade. O indivíduo, o ser humano individualizado no mundo dele não expressa o caráter de Deus. O ser humano em relacionamento expressa o caráter de Deus. Olha só Efésios 1:11. Nós só temos 4 minutos. Efésios 1:11. Nele digo que também fomos feitos a sua herança, a sua feitura, havendo sido escolhido, predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que Deus faz tudo com propósito. Mas como Deus faz? Deus faz todas as coisas, não é uma coisa. Deus, tudo que Deus faz Efésios 1:11, segundo o conselho da sua vontade. Amado, tem conselho de um? Não. Para ter conselho tem que ter no mínimo 2. Então a Bíblia está falando que tudo que Deus realiza, ele realiza na pessoa da Trindade. Deus não realiza nada nele mesmo. Deus realiza tudo nele, no Pai, nele, no Filho e no Espírito. Todas as coisas que Deus fez, ele fez na pluralidade. Todas as coisas que Deus realiza, ele realiza a partir da relação. O próprio Jesus disse isso. Eu quero manifestar a eles aquilo que eu vivi lá na eternidade. Então, toda a criação nasceu a partir da relação de um pai e de um filho. A partir de uma relação. Não há possibilidade de você conhecer a identidade da igreja no indivíduo, sozinho. Eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar na minha vida individualizada, eu vou ficar no meu mundo. Ninguém conhece Deus. Eu não estou dizendo que você não é convertido. Você não vai conhecer a expressão de Deus, que são as nossas relações. Tanto é que isso é forte, da forma relacional que Deus é. Mateus 18:20 diz o seguinte, Mateus 18:20, pois onde se acham 2 ou 3 em meu nome, é ali que eu estou. Jesus fala, aonde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio. Então significa que Deus, Jesus, só está no meio do plural. Ele não está no meio do indivíduo. Jesus não manifesta o seu poder, a sua autoridade no indivíduo. Jesus manifesta o seu poder, a sua autoridade no corpo dele, na pluralidade. Você consegue entender que a verdadeira expressão da igreja são modelos relacionais? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre igreja, ela fala de noiva, ela fala de corpo, ela fala de filhos, ela fala de amigos e ela fala de família. Não há modelos individualistas. O modelo da igreja é relacional. Então, você quer conhecer a identidade da igreja? Você só vai conhecer isso em relacionamentos. Você quer conhecer o amor de Deus? Você só vai conhecer isso nas relações. Você quer saber qual que é a identidade da igreja? Os nossos relacionamentos. Sem relacionamento, não há expressão do conhecimento de Deus e da igreja. Fomos chamados para fora, fomos chamados para as pessoas e fomos chamados na nossa identidade para nos relacionar. E muitas vezes a gente chega num culto, só nós, prestando culto para Deus, comendo nosso pãozinho no mundo individualista, prestando os nossos cultos individualmente, comendo nosso pão individualmente, indo para casa celebrando apenas o indivíduo. Uma vez eu fui num culto onde todo mundo cantou durante 1 hora só para Deus. Cantou para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, não olhou para ninguém, não falou com ninguém. Amado, eu tenho pavor de culto aonde não vê o irmão, aonde não enxerga o irmão, aonde você não está ali na pluralidade expressando as virtudes do reino de Deus. Só há igreja quando há virtude. Só há igreja quando há virtude. Só há igreja quando há relacionamento. Só há igreja quando nós estamos em relacionamento. Amém? Essa é a nossa identidade, os nossos relacionamentos. Amém, querido? Quinta-feira nós vamos falar da natureza da igreja. Deus abençoe. Shalom, a graça e a paz.